Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Sudelan de Castro. E vocês que acompanham o Catraca Livre ou outro programa aí no YouTube, questões e assuntos políticos, eu quero que você dê uma olhadinha aí no vídeo aí. Problemas Senhor, mais graves que a gente tem no Brasil. mostra assim, ó. Olha aqui. E por que essa capa tem a ver? O que ela tem a ver com essa crescente coisa do impeachment? Tá. O mais grave problema econômico. Tá gravando? Dois já. 1, 2, 3, hein? Hoje a matéria de capa do jornal Estado de São Paulo mostra um dos problemas mais complicados que a gente vive no Brasil. A questão do desemprego. Gilberto, como a gente pode relacionar essa questão à constante e crescente palavra impeachment que tem surgido nas redes sociais? Então, eu estou até mostrando essa capa do Estado de São Paulo aqui, é interessante porque eles pegam uma fila de desempregados, vocês estão vendo aqui, e eles vão entrevistando a história de cada um deles, né? Quer dizer, transformam uma estatística, a gente vê desemprego, numa questão humana. E essa capa aqui tem muito a ver, mas muito a ver com essa crescente menção à palavra impeachment em políticos, até mesmo do governo. E por que tem crescido? O que tem a ver com o desemprego? Porque o Brasil está vivendo uma conjunção de fatos, e grande parte deles criados pelo próprio governo Bolsonaro. Então, você tem manifestações de rua, aí o Bolsonaro, em vez de acalmar, chama os estudantes de idiota e de imbecis, ou seja, coloca fogo, isso no meio da reforma da Previdência. Por falta de articulação do governo e habilidade do governo de dialogar, a reforma está atravancada, e a gente sabe que sem reforma as pessoas não investem dinheiro e acaba até aumentando o desemprego. Aí está explodindo essa bomba da família Bolsonaro, via Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que abriu um sigilo fiscal e bancário, e vai pegar meio mundo, inclusive ex-assessores do Bolsonaro, e há muitas suspeitas, muitas mesmo, de que o dinheiro também vai ter alguma conexão com a milícia. Afinal, tinha familiares de milicianos que trabalhavam com Flávio Bolsonaro. Então, tem uma junção aí de assuntos políticos, sociais, que faz com que a palavra impeachment seja crescente, ou seja, o governo está mostrando uma incapacidade de lidar com seus desafios. Sim, inclusive os editoriais dos principais jornais do Brasil, né, o Globo, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. São jornais conservadores, né? Nem pode falar que é de esquerda, que é do PT, ao contrário. De né? fato, que jornais que também apoiaram o impeachment da Dilma, né, em alguma circunstância. Agora, apoiaram a prisão do Lula. Sim. Isso. E agora estão colocando em seus editoriais críticas ao governo, críticas muito fortes e que podem levar também a essa queda. E você vê aqui, inclusive, já insinuando que o governo assim não vai acabar. Olha aqui, vamos ver aqui o que diz a Folha. Ó. Olha, o jornal Folha de São Paulo publicou em seu editorial hoje, praticamente derrubando o presidente. Vou cortar essa parte, tá? O jornal Folha de São Paulo publicou: não é possível governar assim. O próximo passo será a adesão da mídia conservadora ao projeto de impeachment já em curso. Então, ele falou assim, ó, não é possível governar assim. Ele publicou, não é possível mais governar assim. O jornal Folha de São Paulo publicou: não é possível governar assim. Ponto. Já o editorial do jornal O Globo pontuou: não se governa por meio de confrontos. E a Folha de São Paulo disse: o obscurantismo agressivo de Jair Bolsonaro converteu o crucial debate sobre o financiamento do ensino superior público, já tardio no país, em um confronto de bandeiras ideológicas. O jornal O Estado de São Paulo também completou: Bolsonaro isola-se no momento em que o país precisa de liderança e inteligência política para construir as soluções para a gravíssima crise ora em curso. Então, só esses três editoriais aí, que são os três jornais mais importantes do país, né? O Globo, o Estado e a Folha. Não tem mais. E eles são jornais conservadores, são jornais que defendem a reforma da Previdência, a economia de mercado,
defendem muito do que o Bolsonaro defende em termos essenciais. Quando você chega nesse ponto de isolamento com os grandes meios de comunicação, você faz com que os políticos, obviamente, pensem, puxa vida, tem essas investigações todas, a crise econômica está se agravando, o presidente está se mostrando destemperado, não tem articulação no Congresso, as pessoas falam assim, será que ele é governável? Será que ele consegue governar o Brasil? E a resposta, por enquanto, tem sido, no mínimo, uma dúvida. Daí que a palavra impeachment tem crescido muito nos ambientes políticos, tanto da oposição e dos segmentos ligados ao próprio governo. Pronto. Bom, pessoal, eu vou falar uma coisa que eu acho, entendeu? Sou uma pessoa que estuda economia, geopolítica, né? Política pública, política administrativa, privada e pública. Quando eu me propus a criar um canal aqui no YouTube, porque eu já vinha fazendo alguns pontos em relação à eleição passada, e eu colocava no meu Facebook, não usava nem o Instagram nem o Twitter. E acabei, né, com a minha esposa e alguns amigos, porque você não coloca esses vídeos para uma abrangência maior, para algumas pessoas poderem verem e entender a sua crítica em relação àquilo que você está querendo, para que você possa construir um país melhor. Em nenhum momento nos meus vídeos, pessoal, eu ataco, né, a pessoa Bolsonaro, ou de baixo calão, ou ofendo seus familiares. Eu apenas critico certos pontos, eu aponto aquilo que realmente está acontecendo. E agora eu entendo profundamente porque que Bolsonaro é bem áspero com a questão com a mídia. E que muitas pessoas às vezes não dão certa credibilidade para o que nós, pessoas sérias que falamos, pessoas assim como eu, que vem de centros universitários. Minha área é administração, a minha área de pós-graduação é estratégia de gestão empresarial, na qual tem economia, gestão pública, N coisas, são várias cadeiras se eu juntar as duas, né, a graduação e a pós. Então é uma pessoa com embasamento, com clareza e informação necessária para poder falar aquilo que realmente é verídico e que realmente pode nos acontecer. Eu não concordo com a política de Bolsonaro e não sou apoiador de Bolsonaro. Eu até acho que deveríamos ter escolhido uma melhor opção para presidente, sim. Mas você, nesse exato momento, falar de impeachment ou forçar, né, inflamar a população atrás de um impeachment é porque realmente é uma pessoa que ela quer ver o circo pegar fogo, ou então ela não tem estudo para entender que isso seria uma tragédia para o nosso país. Seria assim um suicídio, porque nós estamos com uma economia muito frágil, não há crescimento, entendeu? O dólar, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, está disparando, principalmente aqui no Brasil, que não tem uma economia preparada como ocorreu entre 2008 e 2009, mesmo com a crise criada pela bolha americana, do setor imobiliário americano, mas não chegou no Brasil porque tínhamos uma certa estabilidade que aguentou ela de frente. Mas no momento nós não temos essa estabilidade. A guerra comercial preocupa a poderosa União Europeia, imagine o Brasil que está fragilizado. Um impeachment agora acarretaria situações que praticamente nos deixariam numa situação pior que estamos e talvez algo parecido com a Argentina, mas muito longe do que da Venezuela, pessoal. Então a questão aqui é a questão econômica. Então, os riscos seriam um maior índice de desempregados, nós estamos na casa dos 14 milhões, e com o impeachment, é claro que os mercados ficariam com a turbulência, e aí eu calculo, né, que teríamos um acréscimo aí de entre 9% e 12% a mais dos desempregados, e aí a gente provavelmente chegaria perto da casa dos 20 milhões. A nossa moeda perderia valor em relação ao dólar, nós criaríamos uma hiperinflação, perderíamos o controle dos preços dos alimentos, dos combustíveis principalmente, que é com variável com dólar, criaríamos mais uma instabilidade no mundo lá fora por questão de confiança, entendeu? Porque o Brasil agora já não está na lista de países confiáveis. Nenhum investidor quis vir para o Brasil. Tem uma reforma da Previdência que é um pepino desse tamanho. Você acaba gerando uma crise gigantesca dessa. Você coloca o Brasil numa situação mais delicada e aí para o mundo todo vê o Brasil como um possível caloteiro. Assim como a Argentina no passado meteu calote no FMI e alguns outros países.
O nosso setor agropecuário sofreria isso. Aqueles mais fortes, as grandes fazendas, os grandes produtores desse segmento, claro, se daria muito bem por causa da subida do dólar. Porém, os médios e os pequenos, aquelas pessoas que realmente não têm como exportar, sofreria muito com o processo de impeachment, pois a economia ficaria muito balançada. E aí, correndo o risco deles terem um prejuízo maior, por quê? Porque certos produtos que eles trabalham são importados. Então eles acabam importando mais do que exportando. A nossa indústria, ela está na UTI, praticamente fechando os olhos para partir dessa para melhor, porque não há um crescimento, uma retração do PIB na prévia do trimestre, que é 0,65, entendeu? N fatores, meu povo, N fatores. Eu jamais seria responsável fazer um vídeo, né, colocando os 2 certificados que eu tenho de graduação e pós-graduação, todo na área de administração e economia, falar aqui para vocês uma coisa que não fosse realmente assustadora. Claro, Bolsonaro erra, eu não sou a favor da política dele, em certos pontos, acho que o que ele está fazendo no MEC é errado, por causa dessa ideologia bolsonarista-olavorista que está matando o nosso sistema educacional, certos pontos do porte de arma, que eu acho que psicologicamente e emocionalmente o brasileiro não está preparado para ter uma e sair desfilando na rua, questões agrícolas, da política agrícola do Brasil com a política ambiental e com a proteção do índio se chocando ao mesmo tempo, né, criando como um efeito protoplasmático, vai na hora de explodir aí, que nem geraria uma energia positiva, então um pouco negativa, seria energia, acabando sendo energia nulas. Então, N fatores, por exemplo, claro, essa submissão dos Estados Unidos, não concordo, os Estados Unidos sempre disse, não é nosso parceiro, ele é concorrente porque produz as mesmas commodities que a gente produzimos. E se você vê, um impeachment agora favoreceria mais os Estados Unidos, porque a gente ficaria totalmente inviabilizado certas coisas. Claro, isso dá lá, mas tem que dar um jeito de Bolsonaro. Olha, ele faz muito erro, eu sei. Tem um poderoso setor que está sofrendo muito, que é a indústria pesada no Brasil, que está com o Bolsonaro que não passa mais nem por aqui. Entendeu? Há gente aqui no país querendo investir, mas está vendo o Bolsonaro agora não mais como uma possibilidade, deslumbrando como um bom parceiro de investimento, mas sim um cara que pode correr um risco, dar um grande prejuízo. Né? Existe uma classe política, pessoal, eu falo classe política, existe classe política, não é só a esquerda. A esquerda, na verdade, a esquerda está até apagada em relação a isso, mas é a própria base na qual ano passado criticávamos, que é o Centrão. O Centrão, Bolsonaro levou para ele. Então aquele Centrão com boa parte da direita é que está praticamente lá querendo o pescoço de Bolsonaro. Eu acredito que uma parte dos militares tem alguma boa intenção de fazer o Brasil crescer. Claro, Bolsonaro, com o problema do filho dele, que a qualquer hora pode ser até preso por causa do enriquecimento ilícito, e ele passou muito tempo na política, pessoal, veja bem, nenhum político no Brasil consegue ficar milionário mesmo juntando todo o dinheiro. E quando eu falo milionário, eu não falo 2, 3, 4, 5 milhões não, eu falo de 200 milhões para cima, que é algo exorbitante, entendeu? É algo que precisa ser investigado. Claro, Bolsonaro, talvez ele comprou essa ideia maluca de ser presidente sem ter nada preparado, porque talvez você fosse igual você que estava no meu vídeo aí, tava puto, entendeu? Foi um risco colocar uma pessoa não preparada para gerenciar um país de economia macro? Foi um risco sim. Mas nesse exato momento, querer a cabeça dele, botar na bandeja por impeachment, sendo que o Brasil está com situações extremamente complicadas na sua economia interna e na falta de força na sua geopolítica e de atrair investidores para o país, é horrível. Aí o que vai sofrer? A gente vai ter uma hiperinflação, o preço dos combustíveis vai papocar, subir céu acima, porque é com a variável da política internacional com preço de dólar. Vendemos ele aqui praticamente reais e compramos a dólar, entendeu? O setor agropecuarista ficaria na mão de grandes empresas, pequenas e médias seriam sucumbidas pela falta de recursos. A nossa educação teria realmente um travamento gigantesco, porque a RA não tinha mais nem dinheiro. Programas sociais que foram criados, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, entre outros, com o que existe para a área da saúde e educação, ficariam parados, porque o Brasil voltaria agora para o início da década de 80. Mal saímos de um impeachment. Está com 2 anos e meio. E vamos ser surpreendidos com outro? Pois bem, o impeachment agora realmente seria desastroso, não é? E é aquela coisa. Eu não vou pra rua gritar impeachment por amor partidário. Seria realmente algo que pensássemos se o Brasil está preparado para sofrer um novo abalo.
Porque o que o Catraca Livre mostrou no vídeo que eu tinha deixado para vocês ver, realmente ele faz aquela coisa apelativa, tendenciosa e assustadora da questão do impeachment do Bolsonaro. Mas eu olharia essa situação com cautela, até porque se você estiver preparado para aguentar os embalos que a economia brasileira, né, por um todo, um completo, um conjunto que iria acontecer conosco, né, ou seja, não só na economia, como a questão de trabalho, né, os empregos, a produção industrial, o crescimento do PIB e todos os projetos sociais que o governo tenta manter, então você aposta no impeachment. Ou então se prepare para aguentar os abalos, porque não serão poucos. No mais, galera, me despeço por aqui. Valeu, um abraço.